E aí, pessoal, tudo certo? A gente vai continuar hoje, então, com a nossa série de aulas sobre eletricidade. Especificamente aqui, a gente está falando de circuitos elétricos. Se tu não assistiu às outras aulas, aqui nesse mesmo canal tem duas outras aulas de circuitos elétricos que explica os fundamentos dos circuitos, né? Bom, antes da gente vir propriamente para esse diagrama aqui, vamos relembrar o que a gente já viu, né? A gente viu na última aula esse esquema aqui, né, que seria uma pilha ou uma bateria ligada a uma lâmpada. E o que a gente viu? A gente viu que isso faz com que percorra uma corrente elétrica nesse circuito, né? Lembrando que aqui tem o polo positivo, aqui o polo negativo, e que a gente diz que o sentido convencional da corrente elétrica é do positivo para o negativo. A gente simboliza com um I maiúsculo. Aqui a gente vai ter a lâmpada, né, que vai consumir a energia da bateria. E é isso, né? Basicamente a gente viu isso, bem mais detalhes, e vimos também que quem se move no circuito são os elétrons. Então eles saem do negativo e vão para o positivo. Que a gente vai ter a corrente real, o sentido real da corrente é do negativo para o positivo. Mas por uma convenção histórica, a gente analisa um circuito elétrico sempre pensando nesse outro sentido de corrente, que é do positivo para o negativo, porque a gente viu, antigamente a gente estava errado, mas não sabia, né? E a gente viu que na prática não faria diferença na hora de analisar um circuito por que lado anda a carga elétrica. Mas é isso, tá? São elétrons de carga negativa que percorrem do polo negativo da pilha para o polo positivo. Isso aqui é um desenho, né? Uma representação que eu peguei uma imagem de uma pilha, uma imagem de uma lâmpada e montei um circuito elétrico aqui. No dia a dia, quando a gente trabalha com eletrônica, por exemplo, a gente não vai ficar desenhando os componentes elétricos. A gente estipulou símbolos para eles, né? Então aqui eu vou dar um exemplo mais simples que pode aparecer na vida de vocês de um circuito elétrico. Essas duas barrinhas aqui representam a nossa fonte de tensão elétrica. E aqui em cima é o resistor elétrico. A gente viu também, isso na última aula, de que a tensão elétrica ou a fonte de tensão elétrica normalmente a gente representa com um V maiúsculo. A gente também pode usar o U. E o resistor elétrico a gente representa com um R. Devido às grandezas que estão associadas para cada uma dessas coisas. A fonte de tensão elétrica ela possui uma tensão elétrica, que é medida em volt, e o resistor elétrico possui uma resistência elétrica, que é medida em ohm. A gente vai ver isso mais a fundo depois. Bom, além desses dois símbolos que vocês estão vendo aqui para a fonte de tensão, que seria a nossa bateria, e para o resistor, existem outros. Detalhe importante. A barrinha maior representa o polo positivo do resistor e a barrinha menor representa o polo negativo do resistor, certo? Então tá ao contrário da pilha que eu mostrei antes. Além do resistor elétrico, existem outros componentes. Aqui eu peguei alguns para a gente ter uma noção. Tem o resistor, que vai ter esses dois símbolos, normalmente esse retângulo ou essa cobrinha aqui, né? E é assim que ele se parece. Isso aqui é um exemplo de resistor. Se tu pegar um circuito integrado, abrir um dispositivo eletrônico, vai ter vários desses normalmente. Aqui um potenciômetro, dois tipos de capacitor, uma bobina, um diodo, aqui um diodo emissor de luz, que a gente chama de LED. Tudo isso tem um símbolo na eletrônica, tem outros também, aqui né, aparece a fonte de tensão, tem chave, enfim. Todo componente vai ter um símbolo para a gente conseguir colocar ele num diagrama de um circuito elétrico, para a gente conseguir desenhar um circuito e estudar o seu comportamento, né? Bom, então a gente tem aqui uma fonte de tensão e um resistor elétrico. Quais que são as funções de um resistor elétrico nessa brincadeira toda, tá? E quais que são as funções da fonte? A relação entre esses dois caras aqui, entre a fonte de tensão e o resistor, vai fazer com que se origine uma corrente elétrica, né? E essa corrente vai ser representada como um I maiúsculo e a corrente elétrica vai ir do polo positivo para o negativo. Bom, a fonte de tensão, além de
determinar qual é a tensão elétrica do circuito, ela também é a fonte de energia. Ela que fornece energia para esse funcionamento. E essa energia, ela é gasta ou dissipada por esse resistor elétrico. Então o resistor, esse componente aqui, que é o que mais aparece e que é análogo a uma lâmpada incandescente, ele vai basicamente ter duas funções, tá? Ou ele vai fazer duas coisas nesse circuito. A primeira delas é determinar ou limitar ou determinar o valor da corrente elétrica por meio da sua relação com a tensão elétrica. A corrente elétrica que passa por esse resistor, que é a que vai atravessar todo esse circuito, ela é definida como a razão, ou seja, a divisão entre a tensão elétrica e a resistência elétrica. Ou seja, quanto maior a tensão, mais corrente, e quanto maior a resistência, menos corrente. Então, esse resistor vai definir o quanto que passa de corrente junto com a tensão elétrica. Um detalhe muito importante, tá? A corrente que passa pelo resistor é a mesma que passa por todo esse fio, que vem aqui pela bateria e passa por aqui também. A quantidade de corrente, ou seja, a quantidade de cargas por segundo se movimentando em qualquer parte desse único fio que está percorrendo o circuito, ela tem que ser igual em todos os pontos, por uma coisa que a gente chama de princípio da continuidade, certo? A corrente que sai da bateria tem que ser a mesma que chega na bateria. Isso é muito importante. Então a primeira coisa que o resistor faz, que é interessante para a gente, é limitar o valor da corrente elétrica. Se eu tiver um circuito com zero de resistência elétrica, se esse valor for zero, a corrente vai para o infinito. Daí a gente tem um problema, né? Pega fogo, enfim. É o que a gente chama de um curto-circuito. Então é a resistência que vai impedir esse curto-circuito e vai colocar a corrente elétrica no valor que a gente precisa. Num exemplo, no cotidiano, digamos que eu queira ligar essa fonte de tensão para acender uma lampadinha aqui. Vamos dizer que essa lâmpada que eu coloco aqui nesse circuito, ela precisa de um valor específico de corrente elétrica para funcionar. Mas com essa fonte de tensão e com a resistência dessa lâmpada que eu coloquei, a corrente fica muito alta. Eu preciso de uma corrente mais baixa, então o que eu faço? Eu adiciono um resistor. Isso vai diminuir a corrente que passa pelo circuito e pode adequar a corrente ao componente elétrico que eu quero ligar, que nesse caso é a lâmpada. Então, existe essa função e existe a outra função do resistor, que é dissipar a energia. Ele dissipa a energia, ou seja, ele gasta a energia da tensão, da fonte de tensão, na forma de calor e também de luz, né? Então a gente vai ter uma emissão de luz, uma emissão de calor a partir desse resistor. Por isso que essas lâmpadas de filamento, elas aquecem, né? Cerca de 99% da energia que essa lâmpada está emitindo é calor. Só 1% é luz, é mais ou menos essa conta. Por isso que a gente trocou elas pelas fluorescentes, pelas de LED, né? Porque elas são mais eficientes. Então vai acontecer essas duas coisas. A gente vai ter tanto uma limitação da corrente elétrica, quanto uma dissipação de energia. Bom, vamos agora ver um exemplo prático aqui para a gente entender melhor ainda essa situação. Vou imaginar então que eu tenho uma bateria de 12 volts num circuito cujo único resistor é um resistor de 6 ohms, tá? Ohm se escreve O-H-M, ohm. E esse V aqui é volt, então são volts, né? Beleza. O que eu já sei aqui, então? Eu sei que nesse circuito vai percorrer uma corrente elétrica. Quanto é que vale essa corrente? 12 dividido por 6. Então aqui vai passar uma corrente nesse circuito de 2 amperes. Então a corrente vai sair do polo positivo em direção ao polo negativo. Vai ter este sentido aqui. O que é o tal da diferença de potencial elétrico e como que ela vai influenciar de maneira prática nesse circuito? Potencial elétrico é basicamente o que me diz o quanto de energia cada coulomb de carga elétrica vai ter naquele ponto.
Coulomb é a unidade de carga elétrica. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto onde o potencial elétrico é 20 volts, 1 Coulomb de carga elétrica ali vai ter uma energia de 20 joules, certo? Se eu tiver 2 coulombs, vai ser 40. Então, volt me diz quantos joules por coulomb de energia eu vou ter naquela região. Resumindo, quanto maior for o potencial elétrico de uma região, maior é a energia que as cargas elétricas naquela região vão ter. E quanto menor for o potencial, menor a energia. Uma tensão elétrica nada mais é que uma diferença de potencial entre dois pontos, que vai fazer com que a corrente elétrica flua do maior potencial para o menor potencial elétrico. Isso é que define para a gente o sentido da corrente elétrica convencional. A gente pode pensar o potencial elétrico fazendo uma analogia com alturas, tá? Imagina que eu tenho aqui o solo, tá? O solo da Terra. Aí eu tenho uma plataforma do Mario aqui, voadora. E uma outra plataforma do Mario aqui em cima. Certo? Esse ponto mais alto, que está a uma distância maior do solo, ele vai ter uma certa energia, ele tem um certo potencial. Até na mecânica a gente fala em energia potencial gravitacional, né? É a energia devido à posição que a gente está em relação à Terra. É mais ou menos a noia da energia aqui. Só que a gente está falando em energia elétrica e não em energia mecânica, né? Bom, imagina que a gente tem essas duas plataformas. Eu vou dizer que essa galera aqui está numa altura de 100 metros. Quem tiver nessa plataforma aqui. 100 metros. E eu vou colocar uns elétrons aqui. Vamos dizer que essa pessoinha aqui é um elétron. Vou dizer que tem vários, tá? Só vou desenhar um para ser mais fácil. E essa posição aqui, que também tem elétrons, essa posição aqui, ela vai estar numa altura menor, obviamente. E eu vou botar aqui 60 metros de altura. 60. Certo? O elétron que está aqui em cima, a pessoinha que está aqui em cima, tem mais energia do que essa pessoa que está aqui embaixo, né? Tanto é que se ele pular daqui, a velocidade que ele chega no solo é maior. Ele chega com mais energia lá embaixo. Esse aqui está com menos energia do que esse, um em relação ao outro. Então, só que esses dois caras aqui, eles não têm como se alcançarem, né? Porque estão em patamares diferentes de energia. Agora, eu posso conectar os dois com, por exemplo, uma escada. Vou desenhar uma escadinha em vermelho aqui. Essa escada vai levar os elétrons de uma energia maior para menor. Na nossa analogia aqui, o elétron não tem como... O elétron, né, o bichinho, o bonequinho, ele não tem como subir, tá? Porque ele tem menos energia, mas esse aqui consegue descer. E no momento que ele atravessa, que os elétrons atravessam a escadinha, estão descendo aqui, eles estão perdendo energia. E eles estão perdendo energia nessa escadinha aqui. E estão chegando aqui com menos energia. Isso daqui é o circuito elétrico. A gente pode considerar a plataforma mais alta como sendo a plaquinha maior da bateria. E a plataforma mais baixa como sendo a plaquinha menor da bateria. E essa escadinha que conecta os dois e faz com que haja um fluxo de bonequinhos de um patamar com mais energia para o de menos energia é o resistor elétrico, certo? Então a gente diz que o resistor faz com que haja uma queda de potencial elétrico no circuito. Então quando eu passo deste lado aqui do resistor para esse lado do resistor, quando a corrente atravessa aqui, as cargas estão indo de uma região de mais energia para uma região de menor energia. Em outras palavras, o resistor é a escada da nossa analogia, certo? E uma coisa muito interessante aqui, tá? Na prática, não interessa, na analogia aqui, não me interessa esses 100 metros aqui.
que eu estou em relação à Terra. E nem esses 60 metros que eu estou em relação à Terra na outra plataforma. O que interessa na analogia é o quê? É a distância entre as duas plataformas, que aqui é de 40 metros. Essa distância que é interessante. E essa distância eu chamo de diferença de potencial elétrico, que é a diferença entre o potencial de uma placa para outra. Por quê? Se vocês já estudaram química, vocês sabem que para eu fazer uma bateria, eu preciso ali de 2 metais, e cada metal vai ter um potencial elétrico dele, né? E que a diferença de potencial elétrico vai ser um menos outro. Só que pode ser, sei lá, vou inventar uns valores aqui. Eu posso ter um polo positivo de 14 volts e aqui o polo negativo de 2 volts. Ou, enfim, qualquer valor que subtraindo um do outro dê 12, basicamente, né? Pode ser, por exemplo, aqui 10 volts e aqui menos 2 volts. Também vai dar 12, né? Então pode ser, depende da bateria que a gente está usando. Mas, para a física, para o estudo de circuitos elétricos, a gente facilita fazendo de conta que aqui é 12, positivo, né? E que aqui é 0. Por quê? Porque na prática não vai fazer diferença. O que interessa é a diferença entre um e outro, e não a relação deles com o solo, que aqui no caso seria com a Terra, né? Então a gente vai dizer que aqui o potencial é 0 e aqui o potencial é 12. E que quem faz a ligação entre esses dois pontos de potenciais diferentes é o resistor elétrico. E a gente consegue calcular, sabendo a corrente que está passando aqui e sabendo o valor dessa resistência elétrica, eu consigo saber o quanto de queda de potencial esse resistor está gerando. Ou seja, eu consigo definir qual é a diferença entre o potencial de cada um dos terminais do resistor. Eu consigo chegar nesse valor. Como é que eu faço isso? Para saber a queda de potencial desse resistor, nesse resistor, eu multiplico o valor da resistência pela corrente. Nesse caso aqui, que só tem um resistor, nesse caso vai ser 6 vezes 2, que vai dar os 12 volts. Então aqui eu sei que se aqui é 12, aqui tem que ser 0 volts, porque está tendo uma queda de potencial elétrico de um para o outro, né? Mas isso aqui é no caso quando eu tenho somente um resistor elétrico. Eu posso ter circuitos com mais resistores elétricos também, que daí essa diferença de potencial ela não vai ser tão direta assim, mas também não é super complicado de entender. Quanto mais resistores eu vou colocando, mais complicado fica. Então, na próxima aula, a gente vai ver como é que fica uma associação de resistores, ou seja, se eu colocar mais de um, como é que fica essa questão da corrente elétrica e como é que fica essa questão da queda de potencial elétrico.